Irmãos, eu creio que infelizmente nós temos por herança uma dificuldade como pastor, de trabalhar em harmonia com a igreja e principalmente às vezes com a liderança da igreja. Eu cresci ouvindo uma piadinha, eu ria porque achava engraçado, né? Depois eu comecei a perceber que era verdade e comecei a ficar triste, né? Que o pessoal falava assim: resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Eu comecei a rir achando que era piada, mas não é piada, é verdade. Há um atrito entre os pastores, principalmente na nossa denominação, e a liderança pastoral. Recentemente, um pastor amigo meu assumiu uma igreja das mais históricas do nosso movimento. E ele falou: eu queria fazer algumas mudanças aqui, mas não posso. Eu falei: por que não? Ele falou: porque quando eu cheguei, os diáconos falaram para mim, na reunião: você está proibido de fazer qualquer tipo de mudança aqui. Você não muda nada. Então, eles engessaram o cara de tal maneira que ele já começou sem poder fazer nada. Então, é uma realidade que muitas vezes nós percebemos, que quando uma igreja é fundada, é formado ali às vezes um corpo diaconal, e eles se tornam os donos da igreja. E quem deve liderar a igreja, quem deve dar a visão ministerial para a igreja, aliás, eu tenho a convicção de que Deus dá a direção para a igreja local por meio do seu pastor. Não sei se essa é a sua convicção, mas ele dá a liderança da igreja local por meio do seu pastor. E se ele não pode fazer nada, se ele não tem como dirigir a igreja nesse sentido, a igreja fica atravancada. Então, irmãos, eu tenho percebido muitas vezes que o corpo diaconal forma uma resistência ao ministério pastoral. Isso sem contar, às vezes, aquele famoso membro fundador, né? O cara que dirige o coral há trocentos anos, e assim aquele que é o superintendente da IBD, e que aqui é meu espaço e pastor nenhum mexe. E às vezes o pastor entra numa igreja assim e trabalha por alguns anos ali, e ele às vezes não consegue, na prática, nem se tornar membro da própria igreja, muito menos pastor. Então, irmãos, eu quero falar sobre a importância de trabalhar com uma equipe ministerial que trabalhe em harmonia com o seu ministério e com a sua visão. Eu quero usar o texto de Êxodo, capítulo 18, e eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13. Como o pastor Gilberto disse ontem, né, um texto muito conhecido que ele usou, também eu vou usar um texto bastante conhecido, e quero pensar aqui algumas ideias básicas de como formar uma liderança homogênea, uma liderança que trabalhe dentro da sua visão, caminhe com você como pastor. Êxodo capítulo 13, capítulo 18, versículo 13. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Amém? Diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões.
Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Irmãos, versículo 13, começando aqui, é natural que as pessoas nos procurem para resolver as questões, certo? Afinal, nós somos os líderes da igreja, somos os pastores. É natural que eles tragam as questões para nós resolvermos, certo? Desde divórcio até o papel higiênico do banheiro. É ou não é? Pastor, não tem papel. Pastor, acabou o copo. Pastor, acabou a água. Pastor, quem que é o responsável pela limpeza aqui, né? Pastor, quebrou o trinco da porta. Então eles trazem as questões ao pastor. O pastor é o líder, ele é o responsável. Então, é natural que eles façam isso. E quando o pastor, ele faz tudo sozinho, ele fica sobrecarregado, mal-humorado, desanimado. Isso vai gerar, como nós vimos aqui no texto, uma insatisfação nos liderados e, obviamente, um declínio no ministério. Esse pastor não é bom. Ele não é bom o suficiente. Ele não trabalha o suficiente. Ele não tem um desempenho satisfatório para a nossa igreja. Por quê? Porque ele está tentando resolver todos os problemas e fazer todas as coisas que precisam ser feitas. E o povo vai continuar trazendo mais e mais questões a ele. Esses dias eu estava, final do culto, na porta da igreja, chegou uma pré-adolescente. Pastor, posso falar com você? Falei, claro. Falou, vem aqui, por favor, aqui no fundo da igreja. Eu falei, não, peraí, o que é que está acontecendo? Ele falou, não, é porque a gente quer jogar bola e os meninos não querem dividir a bola. O senhor pode ir lá resolver o problema? Falei, peraí que eu vou chamar alguém para resolver isso aí, né? Então eles trazem as questões a você, eles querem que você resolva as questões, afinal de contas. E Moisés não era diferente, irmãos. Calcula-se aí mais ou menos 2 milhões de pessoas ali naquela comunidade. Era muita gente. E traía briga de menino, né? Ah, ele comeu minha galinha. Não, mas eu não sabia que era dele e tal. Questões do dia a dia do povo, eles queriam que fossem resolvidas. E isso estava gerando uma insatisfação no povo. O sogro de Moisés, Jetro, ele percebeu isso. Ele falou, o que você está fazendo não é bom. Versículo 14. Quando ele viu isso, ele sentado o dia todo ali, o povo em pé, para resolver suas questões. E ele falou, olha, eu decido entre eles. Então, irmãos, devido a uma visão limitada, ou até mesmo a falta de informação, nós acabamos acreditando que existe uma única forma de se fazer alguma coisa. É esse jeito de se fazer. Moisés achava que aquele era o jeito de fazer o negócio. Ele não tinha uma outra visão sobre como resolver aquela questão. E nós acabamos, às vezes, irmãos, fazendo as coisas de uma forma difícil. Ignorando que existe uma forma mais eficiente. Às vezes, o que nós estamos fazendo, no versículo 17, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Não é bom. Não é bom no sentido de não é produtivo. Você está gastando energia demais e pouca produtividade. Em 1990 eu estive em Rondônia e tinha um Jeep lá. Aqueles Jeeps antigos de 6 cilindros.
Pensa num negócio ruim, irmãos. Gastava muita gasolina, andava pouco, era desconfortável. Era um negócio horroroso. Aqueles Jeepão Willys. Podia ser até bonito, mas era a eficiência era muito ruim. Hoje você tem carros compactos, com motor pequeno, gasta pouca gasolina e funciona muito bem. Porque as montadoras, elas querem o quê? Fazer o carro funcionar muito bem com pouca energia. Então, muitas vezes o pastor fica estressado, cansado, esgotado, desanimado. Por quê? Porque está trabalhando muito e não está vendo resultado nenhum. O povo continua cobrando, o povo continua insatisfeito. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido. E às vezes, irmãos, o que nós estamos fazendo, a forma com que estamos fazendo, realmente não é bom. Não é bom. Mas a gente não consegue enxergar uma outra forma de fazer aquilo. Continuamos fazendo. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Isso não é bom, mas eu preciso fazer. Então, às vezes, a nossa forma de trabalhar na igreja consome muita energia e produz poucos resultados, gerando uma insatisfação nos nossos liderados. Portanto, é importante sempre pensar numa forma mais eficiente de se fazer as coisas. Ou seja, que consuma menos energia e produza melhores resultados. É importante, meu querido, ter a opinião de terceiros. Às vezes, eu não quero a opinião de ninguém, mas é importante saber o que os outros pensam. Pessoas com experiências. Talvez Moisés podia falar assim, meu sogro vem aqui dar opinião na minha vida, no meu ministério, não aceito. Mas Jetro estava ali dando um conselho baseado, não sei qual a experiência que ele tinha de vida, mas tinha essa experiência e passou para Moisés. Então, muitas vezes nós precisamos ouvir o que os outros dizem, ouvir a opinião das pessoas. E às vezes alguém vai chegar em você e falar, o que você está fazendo não é bom. E alguém já disse isso para você e você falou, e daí? É eu que estou fazendo, vou continuar fazendo. E não é produtivo, não é bom. Às vezes precisa mudar a estratégia, mudar a forma de fazer as coisas. Eu sei que toda mudança é difícil, não é fácil. Toda mudança gera desconforto. É ou não é? Você cruza seu braço aí. Pode cruzar. Cruza aí, por favor. Cruze seu braço. Cruzou? Agora inverta. Ficou confortável? Não, né? Ficou ruim, ficou estranho. Você até entortou assim. Por quê? Porque você está acostumado a cruzar o braço assim, de uma forma. Agora, quando você simplesmente muda a posição, já gerou um desconforto. Então, toda mudança, às vezes, gera um desconforto inicial. Mas é necessário fazer mudanças para que nós possamos adequar a uma realidade. Como até o pastor falou ontem. O mundo está mudando rapidamente. E todas as coisas que chegam à igreja acabam gerando certo desconforto. Quem não lembra aí do reto projetor quando chegou, né? Pessoas falam, não, Deus me livre. Isso deve ser do diabo, isso vai... Aí veio o data show, o pessoal falou, agora, né? Eu me lembro de um irmão, ele falou assim, falou com tristeza e sinceramente ele falou, eu não vejo mais as pessoas vindo com a Bíblia e o cantor cristão para a igreja. Falei, daí quando você não vem nem com a Bíblia mais, só com o celular? O que você vai fazer da vida? Né? Então, irmãos, nós temos que pensar que as coisas vão mudar. Quando eu era criança, meu pai tinha um daqueles carros que tem 2 carburadores. E aquilo ali é igual afinar um piano, né? Então ele levava num cara que era especialista em carburador. E ele afinava, ficava, né, regulava aquele negócio ali. Vai lá ver se ele está com a loja aberta ainda. De regular carburador. Fechou, moço. Hoje não existe mais isso. É outra realidade. Então precisamos nos adequar a novas realidades. Senão a gente vai ficar para trás mesmo. Versículo 18. Você e o seu povo ficarão esgotados. Você e o seu povo ficarão esgotados. Pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você já percebeu isso, né?
esse negócio é difícil demais para mim, eu não consigo fazer. Você não pode executá-la sozinho. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das maiores sacadas que nós podemos ter no ministério pastoral é justamente a percepção de que nós não podemos fazer tudo sozinho. Podemos fazer tudo sozinho. Não é que a gente não pode, a gente não dá conta. Não há possibilidade disso. Ou seja, nós precisamos montar uma equipe ministerial que possa nos ajudar a realizar a tarefa. Versículo 22, ele diz: eles estarão sempre à disposição para julgar o povo e as questões. Então, essa equipe ministerial, ela deve estar sempre à disposição, trabalhando em harmonia com o pastor, para que possa, então, ajudar a resolver as questões trazidas ao povo. Às vezes queremos que a igreja cresça. Quer dizer, eu acho que todo pastor quer que sua igreja cresça. Mas a igreja cresce um pouquinho, os problemas crescem na mesma proporção, ou às vezes até numa proporção maior. Lá em Atos capítulo 6, diz que com o crescimento da igreja gerou uma necessidade de um ajuste na liderança. Porque até então os apóstolos faziam a pregação, a direção espiritual do povo e também distribuía as cestas básicas lá para o povo necessitado. Chegou um momento que tinha tanta cesta para distribuir que eles não tinham mais tempo para pregar. E aí eles pregavam e esqueciam de distribuir a cesta. E aí o que o povo fez? Reclamou. Falou, inclusive uma reclamação assim bem... até feito uma acusação. Ele falou, a gente percebeu que as viúvas judias recebem a cesta primeiro. E às vezes as gregas ficam até sem receber. Pedro falou, mas não é isso, né? Então aí eles tiveram que instituir ali os diáconos para resolver a questão. Formar aquela equipe. Falou, colocaremos eles sobre este importante negócio e nós vamos continuar nos dedicando ao ministério da oração e da palavra. E a Bíblia diz que o povo voltou a ficar contente. O povo voltou a ficar satisfeito. Certo? Porque afinal de contas, irmãos, como é que um pastor vai estar feliz com um monte de gente no seu pé reclamando que está faltando um monte de coisa na igreja? Então, versículo 19... Jetro então mostra para Moisés que o povo precisa de uma liderança que os oriente quanto aos decretos e às leis de Deus. Olha que interessante, versículo 19. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. E oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Irmãos, esse é o ministério do pastor na igreja. É levar o povo diante de Deus. É parte do ministério pastoral orar pelo povo, orar pela igreja. Mas você tem tanta coisa para fazer, tem tanto trabalho, tem uma agenda tão cheia, que não tem tempo de orar mais. Tem tempo de se retirar para orar pela igreja, orar por objetivos e propósitos na igreja. E a outra coisa que ele diz, olha, você vai orientar esse povo dentro dos decretos de Deus, de como eles devem viver. Então o pastor dando aquela direção, mas ele diz, versículo 21, escolha então pessoas que vão lhe ajudar a fazer as outras coisas. Então o pastor titular da igreja dá a visão para a igreja, dá a direção para a igreja, mas ele precisa de uma equipe que trabalhe junto com ele em harmonia, dentro da mesma visão. E no versículo 21 ao 22, Jetro então dá algumas dicas de como montar essa equipe de liderança. Em primeiro lugar, ele diz, homens capazes. Homens capazes, ou seja, é preciso certificar que o membro de sua equipe realmente tenha a capacidade de começar, continuar e terminar aquilo que ele se propôs a fazer.
Certo? Isso é capacidade. Ele tem capacidade para começar, continuar e terminar, ou ele vai abandonar no meio do caminho e vai aumentar o seu problema. Então, pessoas que tenham capacidade. Segundo, ele diz, pessoas que são tementes a Deus. Então é preciso certificar que os membros de sua equipe realmente temam a Deus. São pessoas que vão andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Que são pessoas que vão honrar o nome do Senhor. São pessoas que vão honrar o nome da sua equipe. Não vão desonrar você. Pessoas que temam a Deus. São crentes de verdade. Pessoas que realmente estão dispostas a fazer a vontade do Senhor. Terceiro, dignos de confiança. Na versão atualizada diz, homens de verdade. Homens de verdade. O que significa isso? Homens de caráter. Pessoa que tem caráter. Pessoa que tem palavra. Homens de palavra. Homens de caráter. E quarto lugar, inimigos da avareza. Irmãos, olha só que interessante. Às vezes, quando você vai chamar uma pessoa lá para trabalhar na sua equipe, tal, do seu lado, trabalhando na equipe, a maioria das vezes ele não vai ser remunerado, certo? Você não vai pagar nada para ele. E na maioria das vezes você vai pedir que ele contribua financeiramente com o projeto que você está levantando. Então, se for um cara avarento, ele não vai participar, ele não vai querer trabalhar com você dentro da sua visão e dentro do seu projeto. Tem que ser, eu creio aqui que nós poderíamos colocar inimigos de avareza de uma outra forma, talvez com pessoas generosas financeiramente, pessoas que estejam dispostas a contribuir, pessoas que não queiram levar lucro naquilo que estão fazendo, pessoas que estão dispostas a doar de si e dos seus recursos para a obra de Deus. Quinto, homens que tenham discernimento. Isso está no versículo 22. Eles estarão sempre à disposição para julgar as questões. Pessoas que tenham discernimento, que tenham capacidade para poder levar também, fazer um julgamento e ajudar o povo em suas questões. No versículo 23, ele diz assim, se você fizer assim, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Tomar essa atitude, meus queridos, não é uma estratégia, uma mera estratégia. Tomar essa atitude é uma questão de sobrevivência. E aliás, eu tenho percebido que muitos pastores não têm sobrevivido ao ministério. Constantemente, eu tenho recebido notícia de pastores que estão desistindo. Você também. Não estão suportando, às vezes, ministérios que não são nem muito grandes. Às vezes, uma comunidade pequena. Mas não conseguem suportar o peso do ministério. E muitos desanimados. Recentemente, conversei com um pastor veterano. E ele disse, estou muito desanimado. Muito desanimado, eu não estou aguentando mais. Então, irmãos, não é uma mera estratégia, não é uma mera opção, é uma questão de sobrevivência. Para Moisés aqui era uma questão de sobrevivência. Ou ele fazia o que Jetro estava orientando ele a fazer, ou ele falou, vai morrer você e vai morrer esse povo. A igreja acaba fechando. Ou seja, se nós não fizermos isso, irmãos, não suportaremos o peso do ministério pastoral. E eu entendo que ministério pastoral, né, o que é ministério pastoral? Ministério pastoral é garantir que cada um dos membros de nossa igreja estão sendo devidamente cuidados. Que estão sendo bem cuidados. Garantir que cada membro de nossa igreja está sendo devidamente cuidado. E um dos resultados práticos dessa forma de trabalhar, até no versículo capítulo 19, diz que Moisés subiu ao monte para se encontrar com o Senhor.
Infelizmente, irmãos, quantos pastores trabalham tanto que não têm mais tempo para buscar o Senhor? Estão sem tempo para fazer a sua devoção pessoal a Deus. Estão sem motivação para isso. Estão sem condições para isso. De tantas coisas que têm para fazer. Portanto, se você não desenvolver uma equipe ministerial, seu ministério não deslancha. Fica atravancado. Você tenta distribuir a cesta básica, aí não consegue pregar. Aí você trabalha a semana inteira, eu tenho que, com a expressão que eu ouvi ontem, né, escovar a ovelha. E você vai, mas ele não preparou o sermão. Dizia meu professor de homilética, que para preparar um sermão bem preparado, você deve gastar de 15 a 30 horas. E é verdade, irmãos. Você sabe disso. Pega um texto, faz a exegese do texto. Ele falou, começa lendo o texto 10 vezes. Depois você faz a exegese do texto. Depois você vai evoluir da exegese para a homilética, aonde você vai extrair as lições do texto e você vai desenvolver sua mensagem central, aí você vai criar o seu esboço e aí por final você vai fazer as suas aplicações práticas. Tudo isso debaixo de muita oração e muito estudo. Um outro professor de homilética falou, eu não acredito em nenhum sermão que não esteja sendo embasado no texto bíblico e pelo menos 5 livros. Falei, eita, eu não vou poder pregar mais, né? Toda vez que eu for pregar, tem que ler 5 livros sobre o assunto. Então ele falou, ninguém está apto a falar de um assunto sobre o qual ele não leu 5 livros. Tá errado isso? Não está errado, irmãos. Aí, o pastor não estudou, não teve tempo. Ele tinha tanta coisa para fazer, porque ele tem que cuidar da construção, ele tem que receber a Sanasa, a Eletropaulo, ele tem que cuidar da papelada da igreja, tem que fazer reunião com a tesouraria, com os diáconos. Ele teve tempo de estudar. Aí ele sobe no púlpito para pregar. Você acha que o povo não percebe, cara? Ou você acha que não? Claro que percebe. Fala assim, parece que está enchendo linguiça aí. Está embromando o povo. O povo quer alimento. O povo quer um pastor que pregue bem todos os domingos. Porque você ouve lá o Hernandes Dias Lopes, fala, eu queria que meu pastor pregasse assim. É lógico, ele prega 15 vezes a mesma mensagem. E o pastor tem que pregar bem todo domingo uma mensagem diferente. Não é fácil. Então ele tem que ter tempo para estudar. Tem que ter tempo para poder preparar o seu sermão. Ele tem tempo para fazer reuniões. E aliás, todo pastor tem o quê? Uma família. A esposa quer também tempo para ela e os filhos. E aliás, o pastor tem que ser um exemplo de marido e pai. Né? Ou não? Tem que ser, senão a igreja fala, esse pastor fala para a gente cuidar da família, mas ele mesmo não cuida. Não leva a esposa para jantar fora, não leva os filhos no parque, não tem tempo com a família. Gente do céu, como é que ele vai fazer tanta coisa? Aí ele chega domingo à noite com aquela cara de acabado lá, prega um sermão ruim. E aí o povo vai falar, puxa, a gente precisa de um pastor que pregue melhor. Mas como que ele vai pregar se ele não tem condições de estudar? Então todo pastor precisa de uma equipe que caminhe junto com ele, em harmonia, na mesma visão. Quando eu era pastor ali em Cidade Tiradentes, chegou lá um irmão, o irmão Cunha. Ele era um senhor já de uma certa idade, na época acho que ele tinha 70 anos já. E ele era já há 40 anos membro da Igreja Batista da Convenção, diácono, professor da IBD, tá? Ele chegou, contou todo o seu relatório, e eu falei assim, esse irmãozinho vai me dar problema. Eu falei, vai me dar problema, né? Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante, ele falou, pastor, eu sou bênção na vida do pastor. Eu falei, amém. Ele falou, eu sou do tipo que se você pegar de um lado, eu pego do outro. E era realmente assim, irmãos, ele foi bênção todos os dias. Depois ele, acho que ficou uns 5 anos com a gente e ele faleceu. Mas, ele era bênção. E é disso que estamos falando. Pessoas que se você pegar de um lado, ele pega do outro. Meu pai foi pastor de uma igreja no Paraná, e um dos membros da igreja falou assim, o meu ministério é ser pedra no sapato do pastor. Eu pego no pé mesmo.
Infelizmente isso existe, irmãos. Então não é disso que nós estamos falando. Então quando você precisa de uma equipe que trabalhe em harmonia com o seu ministério. Precisa de uma equipe que trabalhe na sua visão. Aquele tipo de gente que se você pegar de um lado, ele pega do outro. Infelizmente nós temos membros em nossas igrejas que não são nossas ovelhas. São nossas ovelhas, não é pastor dele. Tive uma experiência, olha só, vê se você entende. Tive uma experiência, um projeto que eu tinha lá. Um dos diáconos chegou em mim e falou assim: pastor, eu vou apoiar esse ministério. Eu falei: que bom. Ele falou: vou apoiar porque eu examinei lá, fiz um estudo e vi que isso aí não tem nada de errado, então eu vou apoiar. Então quer dizer, ele não está comigo, irmãos. Está comigo, ele está com a ideia dele. Ele só disse para mim que o dia que ele discordar, ele vai me derrubar. Só isso. Então, precisamos, irmãos, montar então um grupo de discípulos. Pessoas que caminhem conosco. Pessoas que tenham a nossa visão. Tem um irmão na nossa igreja que ele falou uma coisa esses dias, até me deixou um pouco constrangido. Mas ele falou assim: o pastor falou, está falado. E ele falou que tem que fazer, nós vamos fazer. Falei: precisa tanto. Mas tá bom também, né? Melhor do que o outro que falou: você é uma pedra no seu sapato. Então, se você construir um grupo de discípulos, você tem respaldo, alicerce para construir o seu ministério. E dificilmente um pastor terá êxito ministerial se ele não tiver um grupo de discípulos que caminhem com ele. Irmãos, eu vou contar aqui um breve testemunho de quando eu saí de Cidade Tiradentes e fui para Campinas, na Igreja Batista das Boas Novas. Cheguei lá em 2006. E logo de cara eu percebi que tinha um grupo de irmãos que eles eram os donos da igreja. Inclusive um falou abertamente para mim: enquanto eu for membro aqui, nada muda. Nada acontece. Quem manda aqui somos nós. Não falou desse jeito, mas nas entrelinhas deu para perceber que era isso. E eu percebi que eu ia ter que bater de frente com essa jamanta aí, com esse grupo. E que a batida ia ser feia. Mas um pastor mais experiente do que eu disse o seguinte: falou: não faça isso agora. Por quê? Porque você está sozinho. Falou: trabalhe com pessoas que têm a mesma visão que você, forme um grupo de discípulos, forme uma liderança dentro dessa outra liderança, e quando você for bater de frente, você vai bater de frente junto com um grupo que te apoia. E eu trabalhei mais ou menos uns 4, 5 anos, sem mudar nada, formando um grupo de discípulos, pessoas que eu tinha ganhado para Cristo, pessoas que eu discipulava, pessoas que eu trabalhava com eles, dia após dia, até que chegou um momento em que a tensão aumentou, porque, irmãos, os caras, eles não queriam outra coisa a não ser mandar no negócio. Entendam bem, não eram crentes piedosos, crentes bons, não, eram crentes ruins, carnais, cheios em si mesmados, que queriam simplesmente falar: não, a gente já derrubou um pastor, nós derrubamos o segundo. E aí, quando chegou uma tensão que tivemos que bater de frente mesmo, eu não precisei fazer muito esforço. As pessoas que caminhavam comigo levantaram-se, me apoiaram e falaram: não, ele é o nosso pastor. E eles não tiveram outra opção a não ser ir embora da igreja. Hoje eu tenho uma igreja que caminha comigo, porque eu formei uma liderança baseado num conselho de uma pessoa mais experiente. Falou: forme primeiro, depois você bate de frente com quem realmente quer bater de frente, porque vai chegar um momento, irmãos, que não tem jeito. Não, você sabe disso. Então, se você compreendeu essa palavra, compreendeu essa mensagem, não dá para trabalhar sozinho. Você precisa ter um grupo, mas não é um grupo, só um grupo. Precisa ter um grupo que caminhe com você. E como formar esse grupo? Como formar essa equipe? Então quero dar aqui
algumas dicas práticas, bem rapidamente, bem práticas. Eu não fiz PowerPoint, se você quiser anotar, pode anotar. Se você quiser conversar comigo depois, podemos conversar. Mas a primeira dica que eu dou é a seguinte: procure parceiros e não mão de obra. Então, um dos primeiros erros que o pastor comete é: eu preciso de mão de obra. Preciso de superintendente da IBD, preciso de alguém para fazer isso aqui, fazer aquilo ali. Eu preciso de mão de obra. Então, pega no laço, joga o cara lá. Não, não é assim que funciona. Você não deve fazer isso. Não procure mão de obra, procure parceria, procure parceiros. Procure por lealdade e não necessariamente por qualidade. Às vezes chega aquela pessoa lá, o cara é tudo, né? Sabe falar, sabe pregar, já fez curso da PEC, não sei o que lá. Ah, esse é o cara que eu preciso. Não, ele está com você. Ele tem a sua visão. Ele é leal ao seu ministério. Então você tem que caminhar um tempo com ele. Caminhar um tempo com essa pessoa, para que você possa saber se ele é ou não a pessoa certa. Jesus não caminhou com os 12 discípulos? E todos eram leais a ele? Judas o traiu. Então, irmãos, às vezes tem aquela coisa, a pessoa é leal. Pedro falou assim: eu morro com você, morro com o Senhor. Mas na hora de morrer ele falou: mas deu medo agora. Mas ele era leal. Mas não estava pronto para morrer realmente. Mas sabe, irmãos, procure lealdade, não apenas qualidade. Associe-se com pessoas que pensam como você. Tenham a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar. Não tenha medo de pensar o que você... A sua forma de pastorear a sua igreja. Porque você é o pastor. Chegou um dia que eu pensei assim: vou deixar os diáconos pastorear a igreja, porque eu acho que, não dou conta. Alguém disse: não, você é o pastor da igreja, não são eles. É você que tem que dar a direção para o seu rebanho. Tem que ter essa confiança. E aí eu falei: é verdade. Mas sabe, irmãos, às vezes vai ser difícil. Então, procure parceiros e não mão de obra. Se você está procurando mão de obra, você vai colocar pessoas erradas, pessoas que vão lá na frente te dar um problema imenso. Ah, tem alguém para ensaiar o coral. Essa pessoa ela é maestro profissional. Mas não é isso que você está procurando. Você está procurando uma pessoa que seja leal a você. Pessoa que realmente trabalhe com você. Tenha a sua visão ministerial. Segundo lugar, exponha a sua visão com clareza. Declare com clareza quais são as suas convicções. Eu aprendi isso, irmãos, e tenho feito. Constantemente eu falo de púlpito: irmãos, essa é a minha fé. É nisso que eu creio. Essa é a minha convicção. Isso dá confiança nas pessoas que caminham com você. É isso que eu creio. Essa é minha fé, essa é minha convicção. Domingo eu preguei um sermão sobre missões. E eu repeti essa frase. A minha mensagem central do domingo foi: eu creio que toda igreja deve ter, na sua forma de pensar em ser igreja, deve ser prioridade, na sua forma de pensar como igreja, a visão missionária. Porque a partir do momento que uma igreja perde a visão missionária, ela perde a razão de ser. E eu falei: irmãos, os irmãos sabem, essa é minha fé, essa é minha forma de pensar, essa é minha convicção. É isso que a Igreja Batista das Boas Novas vai continuar sendo, uma igreja missionária. É nisso que eu creio. É isso que eu vou fazer. As pessoas ficam convictas com você quando você declara a sua fé. Quando você declara no que você crê. E eles te acompanham. Agora, quando você lê um livro e você cita a frase do livro, mas o povo percebe que você citou uma frase, mas não é a tua fé, a tua convicção, eles ficam desconfiados. Então você tem que saber em que você crê e declarar a sua fé. É nisso que eu creio.
É isso que eu acredito. Fale com muita clareza sobre os seus objetivos. A minha esposa vive falando comigo sobre isso. Ela fala, converse, continue conversando com as pessoas, com a sua liderança, sobre o que você quer, quais são os seus planos, aonde você quer chegar. Converse com eles de forma formal e informal. Chame o irmão para tomar um café com você e conte para ele seus planos. Pergunte o que ele acha. Deixe claro para onde você está indo. Se você deixar claro para onde você está indo, as pessoas lhe acompanharão. Agora, se eles não sabem muito bem para onde você está indo, e pior ainda, se você não sabe muito bem para onde você está indo, como você quer que as pessoas lhe acompanhem? Permita que conheçam quem você é. Deixe-se conhecer. Não seja só aquela pessoa que está lá no púlpito pregando sermões. Uma vez uma irmã encontrou o pastor numa chácara, ele estava de regata e bermuda dela. Ah, pastor, você usa shorts também? Eu uso. Nossa, eu só pensei que você usava gravata e paletó o tempo todo. Minha irmã nunca tinha visto o pastor fora do púlpito. Deixe-se conhecer, sabe quem você é. Às vezes, irmãos, nós precisamos se deixar conhecer melhor pelas ovelhas para que eles estejam conosco. Jesus caminhava com seus discípulos, estava o tempo todo com eles. Terceiro lugar, invista tempo na vida deles. Fala, tempo é uma coisa que eu não tenho, pois arrumem. Há uma estatística que diz que um pastor, ele gasta 90% do seu tempo cuidando do grande rebanho e 10% cuidando da liderança. Certo? E está aí o negócio que você tem que inverter. Você tem que passar 90% do teu tempo ministerial cuidando da tua liderança e 10% cuidando do teu rebanho. Pastor, mas não vai dar certo. O que não vai dar certo é você inverter isso. Se você achar que você tem que ficar o tempo todo cuidando dos visitantes que chegam na igreja. Ah, chegou um visitante, eu tenho que visitá-lo. Ah, tem uma pessoa doente, eu tenho que visitá-lo. Ah, tem uma pessoa que eu tenho que ir lá. Ah, na festa de aniversário, eu tenho que ir lá. E a tua liderança, cadê? O que eles estão fazendo? O que eles estão pensando? O que eles estão tramando? Não, você tem que caminhar 90% do teu tempo, você tem que investir na vida deles. Você tem que investir na vida deles. Passe tempo junto com eles. Irmãos, eu tenho feito e planejado alguns retiros com a minha liderança. E já fiz isso algumas vezes. Mas o ano passado eu levei eles para uma chácara. Chegamos sexta-feira à noite, 7 horas, para sair sábado, 7 horas. E eu tinha planejado um negócio bem intenso, de oração, jejum e tal. Mas eu tinha lido o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31. Precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui, mas olha que interessante. Jesus, o grande líder, disse assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Então aqui o contexto é da morte de João Batista. Então o ministério de Jesus estava entrando numa tensão aqui. Igual o seu, né? Depois de 4 anos entra numa tensão. Começa com as crises. E estava entrando numa tensão. Os discípulos tinham acabado de voltar daquela missão 2 a 2. E a coisa estava bombando, mas estava numa tensão. E aí no versículo 31 ele diz: havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Então olha que interessante, sua igreja cheia de gente, 20, 25 visitantes todo domingo. Gente se convertendo. Treinamentos acontecendo, né? Classe de novos membros cheia de gente. Liderança está doida, cheia de coisa para fazer. E aí Jesus pega e fala para eles assim:
venham comigo para um lugar deserto. Olha só o que Jesus fez nesse momento ali de tensão, um monte de gente, e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Já aconteceu com você ou não? Tem tempo nem para comer, tem que atender tanta gente, não dá tempo nem para comer. E aí Jesus pega e fala para eles, venham comigo para um lugar deserto. Pergunta, o que vocês acham que Jesus foi fazer com esse pessoal num lugar deserto? O que você acha que Jesus foi fazer? Um retiro espiritual de oração e jejum? Não, irmãos. Ele disse assim, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, como eu sou um líder insensível. Eu estou matando meu povo trabalhar, mas não tenho a sensibilidade de achar que eles precisam descansar. E aí eu peguei toda a minha programação daquele retiro e deixei de lado, e nós tomamos o café da manhã, fizemos um tempo de oração, aí eu levei eles para o lugar que a gente ia ficar, e falei assim, lá é um salão grande, e tem não sei se aquelas peles de carneiro fica jogada para o chão, e tem almofadas, que é um lugar de oração. Falei, agora vocês deitem aí, e hoje nós vamos descansar. Vocês não têm celular, porque eu já tinha recolhido o celular deles, não tem televisão, não tem nada, vocês vão descansar. Hoje é o dia de descansar. Deitem aí, eu vou colocar uma música aqui, vocês ficam ouvindo, e nós vamos descansar até 7 horas da noite. Depois uma irmã comentou comigo no outro dia, ela falou, pastor, o que você fez com meu marido lá no retiro? Por quê? Ele voltou tão animado, ele voltou tão revigorado. Falei, olha, foi muito jejum e oração. Irmãos, precisamos ter sensibilidade às vezes. Descansem um pouco. Às vezes eu levo algum deles para tomar um café comigo, só para conversar nada com nada. Porque ele precisa também de conversar nada com nada. Não é só estratégia. Tem um lá que é assim, ele quer conversar sobre a estratégia da igreja o tempo todo. O tempo todo, ele é pilhado. Aí eu chamei ele, tomar um café comigo, e aí ele começou a conversar, eu desviei o assunto, sobre outra coisa. Vamos falar de outro assunto, falar de outra coisa. Então, irmãos, passe tempo com eles, passe tempo juntos, leve-os para a sua casa, leve-os para a sua mesa. Você já levou a tua liderança para comer uma pizza na sua casa? Eu estava participando de uma mentoria com um pastor lá de Montemor, pastor Luiz Scheidt. E ele, achei tão interessante, irmãos, que ele levou um grupo de discípulos dele numa padaria, naquele frango assado lá, que é caro aquilo. E chegando lá, na hora de pagar a conta, eu falei, quanto que deu? Ele falou, não, deixa que eu pago. Quando eu saio com a minha turma, eu pago. Eu achei tão interessante, porque eu gosto quando eles pagam. Pastor, deixa que eu pago. Tá bom, né? Quem sou eu para roubar a tua bênção? Mas eu fiquei pensando, tem que tirar, sabe, pagar uma pizza para os caras, fazer um churrasquinho para eles. Eles são seus líderes, eles não ganham nada, irmãos, para trabalhar. Leve para sua casa, leve para sua mesa. Nós temos feito isso. Minha esposa está aqui, ó. E a gente tem feito isso. Ela prepara uma lasanha, prepara um mousse e chama eles e come lasanha. A gente conta piada, a gente ri e a gente passa um tempo junto. É igual aquela história do cara que ele era um executivo, trabalhava muito, e ele perdeu a família dele. Aí alguém perguntou, falou, você não percebeu que estava perdendo a família? Ele falou, não percebi nem que tinha família, muito menos que estava perdendo. Às vezes o pastor é assim, falou, você não percebeu que você estava perdendo a tua liderança? Ele falou, não percebi nem que tinha liderança na igreja, achei que as coisas, o som ligava sozinho. Eu pensei que as coisas aconteciam sozinho aqui. Não, querido, você tem que saber o que está acontecendo com eles, tem que caminhar com eles. Eles são o alicerce do teu ministério. Foi isso que Jesus fez. Jesus caminhou com os 12. E entre os 12, tinha 3 que ele caminhava mais de perto ainda. Estreite os laços de amizade. Não seja só aquelas reuniões
Deus me livre que esse negócio de reunião, irmãos, eu não aguento mais isso. Diga, tem uma reunião, sabe, que é na reunião, cheio de problema e tal, mas tem que parar com isso, tem que estreitar laços de amizade. Então, eu tenho procurado fazer reuniões diferentes. A gente começa tomando um café, comendo um pão de queijo, conversando um pouco. Aí a gente entra em algum assunto e a gente conversa de uma forma mais light. Invista tempo orando por eles. E uma das coisas que eu faço no meu tempo de oração é ler nome por nome, orar nome por nome. Eu anoto os pedidos de oração que esses irmãos têm e oro pelo trabalho deles, pela família deles, pela saúde deles. Eu oro pela vida deles. Não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias. Orando por eles, orando com eles. Às vezes eles não aprenderam a orar, mas eles têm que aprender com você. Discipule, discipulado 1 a 1, discipulando realmente aquelas pessoas ali no dia a dia. Não perca oportunidades. As pessoas têm que ser discipuladas. E não é aquele discipulado no sentido de da teologia, mas é no sentido da vida mesmo, vida na vida. Ofereça treinamento e mentoria constante. Se você ensina uma pessoa a fazer alguma coisa, você tem que dar o feedback. Às vezes, tem um dos irmãos lá, esse é parceirão mesmo. Esse é parceirão, irmãos. Só que ele é meio destrambelhado. E aí colocamos ele para pregar um domingo à noite. Foi um horror. Terrível. Foi, acho que o pior sermão que eu já vi na minha vida. Que negócio foi... Eu não vi a hora que o negócio ia acabar. Estava torcendo para não ter visitante na igreja. Aí acabou, ele veio todo triste, né? Falei, fica triste não, filho. Eu vou ensinar você. Eu vou investir na sua vida. E comecei a investir. E ele tem melhorado. E eu falei, eu vou colocar você na escala para pregar. Domingo à noite, você vai pregar. Você vai fazer o trabalho, mas eu vou te ensinar. Fica triste não. Nós somos parceiros. Nós estamos aqui para trabalhar junto. Porque ele é parceiro, irmãos. É parceiro. Mas ele não sabia. Eu não sabia que ele não sabia e deu aquilo. Então, precisa mentoria, precisa feedback. Daí a última vez que ele pregou um pouco demais. A gente tem tempo lá na igreja para pregar. É 35 minutos. Ixi, pastor, é 35 minutos. Não pode passar disso. Mas ele pregou 1 hora. Eu falei, cara, nem eu prego 1 hora, você quer pregar 1 hora? Vai pregar 35 minutos. Eu falei, o que deu errado? Aí expliquei para ele, falou, o que deu errado foi isso, você precisa melhorar nisso, tal, né? E aí ele falou, entendi. E domingo que vem, ele prega de novo. Aí até um irmão chegou em mim e falou, deixa ele pregar mais não, pastor. Por favor, prega você, a gente gosta mais quando você prega. Falei, não, ele vai continuar pregando, porque ele precisa aprender. E aliás, esse é meu 4º ponto. Dê oportunidade para eles crescerem. Como é que você quer que eles cresçam na liderança se você não dá oportunidade? Se você fizer tudo sozinho, você está dando um tiro no seu pé. Deixa eles fazerem. Deixa eles fazerem. Dê oportunidade para eles fazerem. Recentemente, irmãos, eu recebi um convite para dar 3 palestras numa igreja aqui em São Paulo, de um pastor amigo meu, e sobre um determinado assunto. Aí eu falei, posso levar 2 discípulos, se eu faço uma e eles fazem outras 2? Ele falou, o senhor garante? Eu falei, garanto. Aí chamei eles, falei, vocês receberam o primeiro convite para pregar fora. Sério, pastor? Sério. Vão pregar em outra igreja agora. Começando a se tornar conferencistas. Né? E aí eles estão animados, né? Aí vão pregar fora, primeira vez. Mas eu estou dando oportunidade, irmãos. Estou dando oportunidade, eu quero que eles cresçam. Quero que eles
se tornem pessoas que tenham habilidades no ministério. Mas como fazer isso se toda vez que alguém erra, eu vou lá e faço no lugar? Como é que eu quero que eles cresçam se toda vez que ele erra, ele perde a oportunidade? Não é assim que funciona. É preciso que você dê oportunidade para eles crescerem, que você dê mentoria e ofereça treinamentos constantes. Por exemplo, uma sugestão que eu até gostaria de dar, toda a igreja aqui, eu acho que tem aquele culto de quarta-feira, culto de oração, né? Nós transformamos o nosso culto de quarta em culto de treinamento para liderança, é o culto da liderança. Nosso culto de oração agora é domingo, 6 horas da tarde, antes do culto, domingo à noite. Aliás, muito bem frequentado. Então nós reunimos para orar pela igreja e pelo culto, domingo, 6 horas da tarde. Nós começamos em 3, agora já tem tido 60, 70, 80 pessoas nesse culto de oração. Mas na quarta-feira é o culto da liderança. Nosso culto de quarta começa às 8 e termina às 9. 1 hora. Mas o foco ali é treinamento para a liderança. Palavra de motivação, palavra de orientação, passo a visão da igreja, e eles são convocados a participarem. Vêm outras pessoas que não são da liderança? Vêm, mas o foco é a liderança da igreja. Né? Prego sobre habilidades das atribuições. O que é isso? Como se faz? Como fazer? Por exemplo, como dar um conselho para alguém que está precisando. Então, o foco do culto da quarta é a liderança. Aliás, eles sabem disso. Então, eles vêm. E a pregação, às vezes eu gasto mais tempo preparando uma mensagem para quarta-feira do que para domingo à noite. Por quê? Porque eu quero que minha liderança seja bem alimentada, que eles tenham motivação, que eles tenham capacidade de continuar crescendo. Então, meus irmãos, é isso. São essas dicas que eu gostaria de dar aos irmãos nesta manhã. Comunhão da liderança. Desenvolver uma liderança que tenha unidade de mente, propósito de vida, ou seja, uma liderança que caminha com você dentro da sua visão. Aquele pessoal que, se você pegar de um lado, eles pegam do outro. Assim como um casamento. Casamento deu errado, acabou, divorciou. Por quê? Você acha que é porque o casamento acabou mesmo, não deu certo? Ou você acha que casamento é algo que nós temos que fazer dar certo? Casamento não vem pronto, se constrói. Liderança não vem pronta, se constrói. Você tem que formar laços de amizades e você tem que investir da forma certa para que dê certo. Às vezes entra num atrito. Você para tudo, chama o cara lá e fala assim, vem cá, vamos conversar o que está acontecendo. Tem que fazer dar certo. Então, que Deus possa abençoar nossas vidas, irmãos. Para que possamos realmente formar lideranças sólidas que caminhem dentro da nossa visão. Deus abençoe. Muito obrigado por me ouvirem nessa manhã.